Saudações a todos, vamos aqui a um caso. Este caso é um caso da literatura, bem documentado. É um caso que traz grandes aprendizados. E por isso eu resolvi compartilhar aqui no vídeo. Aprendizados práticos do dia a dia para quem atende os pacientes, para quem cuida dos pacientes, não só para os radiologistas. É um paciente masculino, jovem, 33 anos de idade, com essa tomografia, uma tomografia computadorizada do tórax, janela de pulmão. Temos dois achados muito evidentes. O mais evidente é uma extensa consolidação no lobo superior direito, com um broncograma aéreo. E o outro achado é esse derrame pleural laminar aqui à esquerda. Isso foi interpretado como sendo compatível com pneumonia. Esse paciente foi tratado, obteve uma relativa melhora do quadro clínico e ele posteriormente foi submetido a um exame de controle. Então, a primeira coisa é uma consolidação com ou sem derrame pleural que seja detectado no exame de imagem, seja radiografia ou tomografia, ela não é patognomônica de pneumonia, ela não faz o diagnóstico de pneumonia. Porque existem muitas outras causas de consolidações, inclusive de consolidação lobar, né, e que não são pneumonia, né? Então, existe uma lista aí de dezenas de causas, de várias patologias e patologias importantes, às vezes até graves, que podem se manifestar como consolidação pulmonar. Então, o diagnóstico de pneumonia ele é muito dependente do quadro clínico. Então, vai ser uma somatória da clínica do paciente, que tem que ser compatível com a pneumonia, e da imagem mostrando a consolidação, por exemplo, né? Existem outras manifestações radiológicas da pneumonia, mas aqui, no caso, a consolidação. Uma outra situação é o controle. Então, habitualmente, quando você faz o tratamento da pneumonia, o antibiótico vai lá e destrói as bactérias, né? Mata as bactérias. Entretanto, o exudato, que é líquido, que é restos de células mortas, são bactérias mortas, macrófagos alveolares ali fazendo essa absorção, esse exudado ele permanece por mais tempo. Então, às vezes o paciente melhora da clínica, clinicamente melhora, até já está curado do processo infeccioso, mas o exudado permanece por um tempo, porque ele demora para ser reabsorvido. Os macrófagos alveolares demoram para reabsorver esse exudado, né? Essa vai sendo eliminado também pela tosse, pelo escarro, e vai sendo reabsorvido também pelos macrófagos. Isso demora, em média, 3 a 4 semanas para ser totalmente reabsorvido. Então, o controle ele deve ser feito aí após 3 ou 4 semanas. Se você fizer o controle muito precoce, o paciente pode estar curado, mas ainda ter a consolidação lá demonstrado, principalmente na tomografia. Então, esse é um segundo aprendizado. Terceiro aprendizado. Veja o que aconteceu no controle desse paciente. 3 semanas depois, está lá, o derrame pleural regrediu e a consolidação permanece lá do mesmo tamanho, do mesmo jeito, com broncograma aéreo. Então, se fosse uma pneumonia, esse paciente foi tratado da pneumonia, essa consolidação já não deveria existir mais ou deveria ter regredido muito. E ela está aí presente. Então, você veja, uma consolidação que não se resolveu com o tratamento para a pneumonia, você tem que ir atrás de outras causas. Mais um aprendizado neste caso. A clínica desse paciente, ele tinha 3 meses de clínica. Então, já não seria um quadro agudo, já seria um quadro crônico. Então, você tem uma consolidação, né, com quadro clínico que está evoluindo há 3 meses, muito provavelmente não deve ser uma pneumonia. Aí você tem que ir em causas de consolidação crônica, né?
Tem várias causas de consolidação crônica. Esse paciente foi submetido a uma broncoscopia com biópsia transbrônquica e o diagnóstico foi linfoma, linfoma MALT. É um tipo especial de linfoma. Então, uma neoplasia maligna, né? O linfoma é uma neoplasia maligna que esse paciente tinha e não tinha absolutamente nada a ver com pneumonia. Um outro aprendizado, um outro detalhe, que é um detalhe sutil, mas é importante a gente identificar, veja que existem áreas, espaços aéreos dilatados, como se fossem bronquiectasias, né? Como se fossem, ó, veja só, dilatações brônquicas. Então, quando você tem uma consolidação com essas dilatações brônquicas, tá? E você tem que lembrar da possibilidade de linfoma MALT. O linfoma MALT, ele é um linfoma que ele tem uma característica muito interessante. Nos órgãos tubulares, como os brônquios, como os bronquíolos, como o intestino, por exemplo, ele infiltra a parede do órgão e, de alguma forma, ele enfraquece. Ele não destrói a parede, mas ele enfraquece a parede do órgão. Eu não sei exatamente o mecanismo bioquímico que faz isso acontecer, mas é um fato, ele enfraquece a parede do órgão e ele dilata, né? A luz vai dilatando, pode dilatar, né? Nem sempre dilata, mas algumas vezes dilata a luz. Então você vai ter um órgão com a parede toda infiltrada, mas a luz dilatada. Isso acontece no intestino, isso acontece nos brônquios também. Não é muito frequente a gente ver isso, mas quando você vê uma consolidação com brônquios dilatados dentro, você tem que lembrar dessa possibilidade de ser um linfoma MALT. Poderia ser bronquiectasias e o paciente ter uma consolidação, né? Um paciente que tenha bronquiectasias fazer uma pneumonia? Poderia, mas veja que aí a gente cai numa outra situação. Esse paciente tinha 3 meses de sintoma, o que já não é compatível com uma pneumonia, né, aguda, os sintomas deles eram crônicos e não melhorou com o tratamento da pneumonia, né? Essa tomografia de controle aqui foram 3 semanas após o início do tratamento. Então aí você tem uma consolidação que não melhorou com o tratamento para pneumonia, então não deve ser pneumonia, tem que lembrar do linfoma, tem que lembrar do adenocarcinoma do tipo lipídico, tem que lembrar dessas patologias e várias outras. Então, são esses aprendizados aí. Consolidação não é patognomônico de pneumonia. É fundamental você fazer a correlação com os dados clínicos. Uma consolidação crônica, você é obrigado a investigar outras patologias. Uma consolidação que em 3 ou 4 semanas não melhorou com o tratamento para pneumonia, você tem que investigar outras patologias. E esse detalhe sutil, a presença de dilatações brônquicas em meio a uma consolidação, você tem que lembrar da possibilidade de linfoma MALT. É um achado pouco frequente, mas a maioria dos casos que aparece esse detalhe acaba sendo linfoma MALT. O linfoma MALT é difícil de fazer o diagnóstico, inclusive histológico, imunohistoquímico, não é simples fazer esse diagnóstico. Então a gente tem que estar bem atento aí a esses detalhes, ok? Então neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.